Bom dia, pessoal, aqui é o professor Lucas de novo, mais um vídeo para a galera do nono ano, tá bom? Mais uma semana, mais um conteúdo, dessa vez a gente vai falar sobre Revolução Russa, que acontece lá em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, né? E lembra que a gente, nas últimas aulas, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918. Tá? Lembra que a Rússia, ela entra na guerra, ela fica lá do lado da Inglaterra e do lado da França, né, contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro, porque ela queria um caminho ali para chegar no Mar Mediterrâneo e no Mar Negro, né? O caminho que ela queria, vocês lembram, era queria o país da Sérvia, que tinha acabado de ficar independente ali, estava disputando com a Bósnia, enfim. A Rússia entra na guerra, o czar na época entra na guerra, no nome da Rússia, e aí a Rússia estoura uma revolução e ela sai da guerra em 1917, tá bom? Em 1917 também os Estados Unidos entra, e são essas as duas coisas importantes aí que em 1917 mudam o rumo da Primeira Guerra, né? A saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos faz com que a guerra se decida ali e o lado da Inglaterra ganhe. Mas antes da gente começar a aula de hoje, eu queria falar alguns recadinhos para vocês, tá? Eu peguei as atividades de vocês, todas lindas. Quem fez lindo sabe que fez lindo. Quem não fez lindo pra mim também. O importante é tentar fazer. Espero que vocês tenham tentado, tá? Não fiquem tristes se vocês estiverem tendo dificuldade no começo. É muito comum ter dificuldades, mas a gente vai, com o passar do tempo, aprendendo mais e aperfeiçoando. Só não quero que vocês desistam, tá? Não desistam, vamos lá, vamos tentando fazer. Não é tão difícil, e se você ver meu vídeo aqui, você vai ver que fica bem fácil, tá bom? Antes da gente começar a falar da Revolução Russa, deixa eu falar um recadinho pra vocês sobre os vídeos que vocês mandaram pra mim lá no nosso grupo do WhatsApp. Era um trabalho que eu passei pra vocês e por causa da pandemia vocês não puderam apresentar na sala de aula. Eu solicitei pra vocês no trabalhinho lá que vocês gravassem um vídeo com o seminário explicando a revolução que você estudou, e aí você mandasse o vídeo pelo WhatsApp, vídeo de 2 minutinhos, né? A sala do nono B foi maravilhosa, todo mundo mandou vídeo, o nono C e o nono A também fizeram. Quem fez o vídeo bonitinho, quem gravou, quem explicou o que eu pedi certinho, ganhou 10, tá? Quem escreveu no papel, professor, eu tenho vergonha de gravar o vídeo e tal, ganhou menos nota. Quem entregou depois do prazo ganhou menos nota também, mas eu contei alguma coisa. Então, já dei as notas. E vamos fechar aí o bimestre, vamos dar nota normalmente, como se a gente estivesse estudando. Só que é claro que ninguém vai ficar prejudicado, fica tranquilo, não precisa ficar nervoso, não. A gente tem, pelo menos eu tenho um pouquinho de bom senso na hora de pensar a nota de vocês, tá bom? Agora não desistam, façam as atividades e a leitura do jeito que eu tô falando. E por favor, tentem responder as questões, tá? Respondam no papel, no caderno, ou então as que eu pedi para vocês devolverem para mim, vocês devolvam para mim, tá? Porque é importante para vocês. Eu queria mostrar para vocês uma imagem que diferencia o Brasil de antes e de depois da Guerra Mundial. E eu acho que é interessante vocês verem, porque o mundo inteiro meio que se modernizou com a guerra. Possivelmente porque a guerra mostrou que investir em indústria, investir em cidades, investir em grandes produções iam levar as nações a terem mais poder, né? Então você vai ter em várias cidades e vários países do mundo, você vai ter desenvolvimento de grandes metrópoles, de grandes indústrias, de grandes fábricas nesse período, e depois na segunda revolução industrial também, que vocês estudaram no 8º ano, lá em 1930, vocês também vão ter. Mas eu quero que vocês tenham uma ideia, por exemplo, ó, essa imagem que está aqui na página 16. Eu não sei se vocês conseguem ver. Esse quadro aqui é um quadro do Brasil, tá? Estou mostrando aqui para vocês. É o quadro do Palácio do Palácio do Cadete, lá onde o rei morava, né? Então isso aqui é 1889 que ele tá pintando. Notem que o pátio ele é de terra batida ainda, não tem carro, não tem rua, não tem muita organização da cidade, não tem fio, não tem nada asfaltado. É bem simples, é bem arcaico, né? A maioria da população nessa época vivia no campo, nas fazendas, cultivando a terra. Não tinham grandes cidades no Brasil em 1889. E isso muda, a gente vê nessa imagem de 1910. Olha que rápido. Em 1910
as cidades já tinham esse formato aqui. Olha como ela é grande, construída, asfaltada, urbanizada. Essa é a mesma cidade do Rio de Janeiro, tá? Em 1889 e 20 anos depois, em 1910. Tá? Notem que em 20 anos a gente teve uma modernização das cidades, uma migração do... E esse povo estava voltando, então, tá saindo do campo e mudando para a cidade, né? A gente chama isso de êxodo. O pessoal estava em massa, o pessoal que morava no campo estava se mudando para a cidade porque ele tinha ali a oportunidade de ter os empregos assalariados nas indústrias, tá? Bem, agora vamos falar sobre a Rússia mesmo, porque essa modernização ela aconteceu em todas as cidades, em todos os países do mundo. Em alguns países mais, em alguns países menos, em alguns países antes, em alguns países aconteceu só depois, tá? Então a Rússia ela vai se modernizar durante o final do século XIX. Mas o que vocês conhecem sobre a Rússia? O que vocês sabem da Rússia, hein? Vocês devem lembrar que a Rússia é o maior país do mundo, né? Tem um território de mais ou menos 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Os Estados Unidos vem em segundo e o Brasil em terceiro, mas a gente tem que lembrar que, além de lá não ter muita praia, tanto Estados Unidos quanto a Rússia tem muito mais deserto e geleira, né, do que terra mesmo. Fala a verdade, eles morrem de verdade de ter caatinga igual a gente aqui, né? Não tem Pantanal, não tem terra boa para plantar. O território tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia é uma boa proporção dele é inabitável, tá? Bem, é um país que tem 140 milhões de pessoas, é quase o mesmo tanto a população do Brasil, aqui a gente tem 200, né? É um país gigantesco que faz fronteira com 16 outros países, tá? Tem 9 fusos horários diferentes. O livro colocou que ele é o maior poço petrolífero do mundo, ele está ali entre os maiores, né? Disputando junto com a Arábia Saudita e a Venezuela o posto de lugar onde mais tem petróleo no mundo. Então notem que não é um país qualquer, tá? Não é um país pobre, não é um país periférico, a gente está falando de uma das grandes nações do mundo ainda hoje, tá? E foi a grande, junto com os Estados Unidos, a grande nação do mundo durante quase 100 anos aí da Guerra Fria, que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Para quem gosta de literatura, os russos são muito famosos pelos seus grandes autores, né? Então você tem, por exemplo, o Dostoiévski, ele é russo, né? O Tolstói é russo, você tem o Gogol é um grande dramaturgo russo, então é famosa a literatura e a arte russa também, tá? Você vai ver muitos quadros russos famosos espalhados pelo mundo, assim como em muitos outros lugares da Europa, a Rússia tinha esse setor bem desenvolvido. Para quem gosta de literatura, a literatura russa é uma ótima sugestão, tá? E muitos de vocês, principalmente as meninas, conhecem a Rússia daquela história da Disney famosa da princesa Anastácia, que foge da Rússia quando a revolução acontece, e aí os revolucionários matam, a família dela, ela foge para os Estados Unidos, ou para a França, para a Inglaterra, não lembro. Lembrem-se que isso é uma história produzida pelos americanos que retratavam os russos como se fossem grandes vilões, né? Um governo malvado que assassina, mata e fuzila, o que não é muito mentira, porque eles faziam isso com seus inimigos e por acaso a Anastasia era da família da nobreza da antiga monarquia absolutista russa, e a revolução pôs fim a essa família que meio que explorava a população da Rússia, né? E é por isso que a família é toda presa e posteriormente ela é morta pelo governo russo e ela foge, mas é mentira, não existe essa história verdadeira, não, é só um conto de fadas, não existe uma princesa verdadeira, mas a revolução que é mostrada na história, ela é real, tá bom? Agora, a Rússia é palco de uma grande revolução, uma das maiores revoluções da história da humanidade, né? Ano passado a gente estudou a Revolução Francesa e possivelmente o professor de vocês ensinou que a Revolução Francesa mudou o modo como a política era feita no mundo. A Revolução Socialista de 1917 na Rússia também muda em muito o jeito como o mundo vai ver a política, como vai ver a administração dos países, como vai funcionar, né? Eu só vou dizer para vocês que é o seguinte: todo país tem um partido socialista hoje, ou 2, ou 3, ou 10. No Brasil tem vários partidos socialistas que são partidos que seguem meio aí a ideia da Revolução Russa
de 1917, tá? São partidos que usam, por exemplo, a mesma cor vermelha, que é o partido, a cor do Exército Vermelho, que é o partido dos bolcheviques, lá, que é o partido que governa a Rússia, né? Você vai ter o nome dos partidos, são partidos com o nome de socialista, comunista, Partido dos Trabalhadores, né? Com a bandeira vermelha ou amarela, às vezes, são partidos que estão aí defendendo a ideologia, a mesma ideologia que esses partidos. A revolução, antes da gente começar a falar de revolução, pensando na Revolução Francesa e pensando nessa Revolução Socialista agora, eu queria que vocês pensassem o que significa o nome revolução. Eu procurei no dicionário, mas eu não estou com o dicionário aqui. Revolução é o nome que na astrologia antigamente se deu ao movimento que um astro fazia de dar a volta em torno de si, né? Então na evolução dele, ele tinha ciclos, né, de evolução. Então, por exemplo, cada giro em torno dele mesmo era um ciclo na evolução constante dele. Revolucionar é quando um ciclo desse termina e um novo ciclo começa. Então, na história, na política, a gente usa o termo revolucionar para quando acontece o fim de um ciclo e uma mudança radical que vai dar início a outro ciclo, tá bom? Se vocês forem ver a história da humanidade, ela é cíclica. Ela tem mudanças, desenvolvimentos, assim a gente vai evoluindo com mudanças e desenvolvimento. A história da humanidade, a história que a gente estuda na escola, não é a história dos homens antigos, é a história das mudanças. A gente estuda quando foi que as mudanças aconteceram, né? Eu sempre conto que quando os alunos me perguntam por que estudar história, eu falo assim, por que não estudar história, né? Uma formiga não precisa estudar história, porque se ela voltar no passado, ela vive hoje como ela vivia há 2.000, 3.000, 6.000, 8.000, 20.000 anos atrás, né? A gente não, a gente mudou muito. O que a gente é hoje é muito diferente do que a gente foi há 2.000 anos atrás e vai ser muito diferente do que a gente vai ser daqui 2.000 anos. Então estudar essas mudanças, não as permanências, mas estudar as mudanças conteúdo, a nosso caminho de investigação aqui, tá? Então eu quero que vocês entendam que a palavra revolução significa quando você muda tudo. Quando você completa um ciclo, você muda e dá início a um outro ciclo. Vai iniciar na Revolução Socialista de 1917 um novo ciclo no mundo, que é um ciclo de uma política feita diferente do que era feito, que era o capitalismo, tá bom? Uma nova sugestão de governo. Bem, então a história da Rússia, ela vai começar ali, a gente vai começar a analisar da época da monarquia absolutista. Monarquia, vocês sabem o que são, é um tipo de governo onde tem um rei que manda em tudo. Havia lá na Rússia uma dinastia muito antiga de czares, né? Czar é o nome do líder deles, do que seria o rei, que vem do nome romano César, né? Que era o grande imperador romano. E aí eles chamam de czar, quem é o rei lá. Então você tem o Nicolau II, que é o czar, que vai modernizar a Rússia de 1855 até 1881, vai transformar a Rússia numa cidade um pouco mais moderna, vai surgir na Rússia empresas, e é importante a gente ressaltar que as empresas que surgem na Rússia são empresas financiadas pela Inglaterra e pela França. Então o czar não pega dinheiro dele e cria empresas na França, ele pede, ou na Rússia, ele pede investimento de países vizinhos, né? Então a França e a Inglaterra vão montar empresas deles, principalmente em extração de minério de carvão e de petróleo, no território russo, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ter empresas francesas e inglesas extraindo os minérios da Rússia, e você vai ter um monte de trabalhadores que estão ali trabalhando igual uns condenados nessas empresas de exploração, que vão perceber de repente, olhando um para o outro, vivendo em sociedade, que eles têm um certo poder. Eles têm juntos, unidos, eles podem reivindicar por condições. Bem, o tempo vai passar e o neto do Alexandre II, o Nicolau II, ele vai assumir como czar e ele vai
dentre as grandes marcos do governo dele, tem lá que ele perdeu a guerra para o Japão, né? Isso deixou a sociedade muito chateada, muito incomodada, descontente com o governo dele. Os homens que retornaram da guerra perdida voltaram muito revoltados com o governo que expôs eles a isso, ainda perdeu a guerra, né? E o czar vai perder a popularidade entre o povo, né? Até que em 1905 os operários unidos eles saem às ruas para reivindicar por mais direitos. E aí é importante a gente falar, antes da gente continuar falando sobre isso, que as ideias do marxismo, elas embasaram essa luta. O marxismo, ele é uma ideia do filósofo alemão Karl Marx, que viveu mais ou menos ali de 1820 a 1880, né? Ele era um filósofo, um historiador, um pensador alemão, considerado uma das maiores mentes do século XIX, né? Ele escreveu, dentre várias obras, ele escreveu um livro em 3 volumes chamado O Capital, onde ele explicava como que a sociedade era organizada e como a classe burguesa ou a classe dos grandes empresários industriais explorava os trabalhadores. E ele dizia mais, ele dizia que assim como um dia a Revolução Francesa tirou a nobreza para colocar a burguesia no poder, um dia os trabalhadores se uniriam e fariam uma revolução para colocar os trabalhadores no poder, né? Então essa ideia de luta de classes deu origem à Revolução Socialista, porque os operários que se sentiam explorados no trabalho, eles vão se unir em torno dos sindicatos, que lá na Rússia eles chamavam sovietes, e vão lutar contra a exploração que eles sofriam, tá? É importante lembrar que com o passar do tempo vai ter início a guerra em 1914. E esses caras que vão estar reclamando trabalhando em empresas que são francesas e inglesas. E a França e a Inglaterra vão estar entrando numa guerra. Então eles vão perder dinheiro, vão perder força, vão perder como administrar essas grandes empresas. E meio que os sovietes, quando a revolução estourar, vão tomar essas empresas meio que para eles administrarem, tá? Mas enfim, em 1905, antes disso acontecer, em 1905, o sindicato organizou uma manifestação reivindicando direitos. Quais direitos que eles estavam reivindicando, jovens? Lá na passeata do Domingo Sangrento. Direito de fazer greve, que era uma coisa que não tinha, e hoje em dia no Brasil não tem também direito a fazer greve. Greve é crime, se você faz greve você é um criminoso, é por isso que as movimentações na rua elas têm que ser chamadas de paralisação, ou passeata, ou movimento em prol, e quase nunca podem acontecer em horário de trabalho, porque é greve, e greve é crime na lei hoje no Brasil, tá? Eles reivindicavam por melhores condições de vida, porque eles trabalhavam 16 horas seguidas, não tinham direitos trabalhistas, não tinham férias, não tinham 13º, não tinham INSS, quando eles se machucavam, eles não tinham direito a hospitais de graça, não tinham educação, eles estavam lutando, jovens. Ai, desculpa. Eles estavam lutando, jovens, um pequeno problema técnico. Eles estavam lutando por uma coisa que vocês vivem reclamando que tem que fazer, que é ter direito à educação. Olha que coisa. Eles lutando para que os filhos deles pudessem receber educação básica, aprender a ler e escrever, porque ninguém tinha direito a isso. Foi uma luta, a gente morreu para que o povo pobre pudesse ter direito a ter educação, aprender a ler e escrever e ter um emprego melhor do que o emprego de camponês que eles tinham, né? Olha só como estudar é uma vitória de uma luta que demorou séculos e muita gente morreu para que todas as pessoas do mundo, independente se são ricas ou se são pobres, tenham direito a estudar, né? Porque antes só quem era rico, só as classes beneficiadas, favorecidas, só os privilegiados podiam ir para a escola, aprender a ler e escrever, para ser o seu chefe, para ser o seu dono, para ser o cara que te explora. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo tem direito a ter acesso à educação, todo mundo tem a chance de se esforçar, se conseguir você ter um sucesso na vida, né? Uma luta deles naquela época. E eles também estavam pedindo para que houvesse uma assembleia, ou seja, um governo de representação, que eles pudessem votar em pessoas para representar o desejo deles, o que eles chamaram de dumas. Aqui a gente chama de assembleia, chama de Câmara dos Deputados, né? A gente elege as pessoas para irem lá representar o nosso desejo, tá bom?
Bem, o pessoal vai pra praça em 1905 para protestar. E aí o Czar, o Nicolau, manda o exército meter bala em todo mundo. Milhares de pessoas ficam machucadas, centenas de pessoas morrem. A praça onde eles fizeram o protesto lá em São Petersburgo ficou forrada de sangue, tá? E é por isso que a bandeira dos partidos socialistas são vermelha, por conta do sangue derramado nas revoluções, tá? Bem, a pressão que o Czar vai sofrer vai fazer com que ele permita a formação de um partido dos trabalhadores, né, que vai se chamar POSDR, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Porque social-democrata, eles acreditavam o seguinte: se tiver democracia e todo mundo votar, a maioria do povo é pobre, né? Então o povo pobre vai assumir o poder. Era essa a ideia deles. A ideia da democracia é que a maioria da população eleja seu representante. Eles tinham a ideia ilusória de que essa população votaria em pobres iguais a eles para que os pobres assumissem o poder. Não é o que acontece hoje aqui no Brasil, mas aconteceu na Rússia, né? Então, os trabalhadores dos sovietes, eles tiveram seus representantes eleitos e tanto os operários da cidade quanto os camponeses se uniram para formar um partido chamado bolcheviques, que era o partido da maioria da população da Rússia. Era o partido que estava lutando por uma revolução dos trabalhadores que tirasse o czar e botasse um sistema socialista de governo. Eu expliquei na sala para vocês o que era um governo socialista, tá? E em contramão você tinha os mencheviques, que era o partido que estava a burguesia, né? E que estavam algum pessoal da igreja, algum pessoal riquinho da nobreza, que queria fazer uma revolução gradual. Calma, vamos primeiro fazer eleição, depois a gente elege os representantes, depois os representantes tomam as decisões para melhorar o povo, e ao longo de anos e décadas essa revolução aconteceria. Bem, acontece a guerra, que é o fator decisivo para que essa revolução aconteça. Quando a Rússia entra na guerra, a Rússia toma um pau dos alemãos. Ninguém imaginaria que a Rússia apanharia tanto dos alemães. Tendo tanta população, tendo tantas terras, a Rússia apanhou. Eles tinham armas antigas, eles tinham um exército que era formado por plantadores, por camponeses que não tinham preparação para a guerra, tá? Eles não tinham uma indústria. Por quê? As indústrias da Rússia eram indústrias da Inglaterra e da França que tinham investido ali. O czar nunca tinha gastado dinheiro com indústria. Um país que não gasta dinheiro com indústria é um país fraco na hora da guerra, né? É igual ao Brasil. O Brasil não tem uma indústria bélica bem desenvolvida. Tem a Taurus lá, que de vez em quando faz uma arma ruim, um capacete mais ou menos. Mas quando a gente vai comprar, por exemplo, um navio, a gente compra o navio usado dos Estados Unidos, compra o caça que a França fez em 1980 e ela fez um novo e está vendendo velho, a gente compra usado. Entendeu? Avião, tal. A gente não tem uma indústria que fabrica, a gente só vai pegando o resto do governo dos outros. O país vai estar fraco quando uma guerra estourar, né? E foi o que aconteceu com a Rússia. Não tinha ninguém fabricando armas, eles estavam usando as armas antigas que já tinham, tomando um pau da Alemanha, tomando um pau. O pessoal puto com o czar, porque o czar mandou todo mundo pra guerra. O povo descontente porque os filhos estavam na guerra. O pessoal que estava na guerra descontente por estar lá. O pessoal que estava trabalhando sabia que estava trabalhando para fomentar a guerra, para sustentar a guerra, e isso deixou um clima de insatisfação para com o czar. Até que em 1917 cai o czar, né? E de início, em fevereiro, no comecinho de 1917, a gente tem duas revoluções, né? Em 17, no comecinho de 17, os mencheviques, que são aqueles mais riquinhos, né, que são a burguesia e a igreja, eles vão assumir o poder. O primeiro-ministro vai ser o Kerensky, então mais ou menos que vai ser uma democracia que eles vão tentar colocar, né? Só que eles não vão tirar a Rússia da guerra, e nisso eles se diferenciam com o partido dos bolcheviques, que queriam que saísse da guerra, né? Então eles vão permanecer, a Rússia vai permanecer na guerra porque isso atendia aos anseios dos mais ricos, que queriam lá o canal de comércio, dos comerciantes, né? A população vai ficar insatisfeita. O Lenin, né, que era o líder junto com o Trotsky dos bolcheviques, eles vão, Trotsky é esse senhor aqui, ó, do livro,
junto com o Lenin, o Trotsky vai propor uma revolução que vai acontecer no final do ano, em outubro. E aí os bolcheviques, que são a maioria dos camponeses, dos operários, vão tomar o poder, vão tirar a Rússia da guerra. O Lenin, ele tinha uma frase, um slogan dele, que era o seguinte: paz, pão e terra. Que era o quê? Tirar a Rússia da guerra, resolver o problema da fome, que a Rússia era assolada pela fome durante a guerra. Imagina-se que milhões de pessoas tenham morrido por conta da fome. E depois que alimentar todo mundo, fazer a reforma agrária, que é redistribuir as terras que eram da igreja, que era da nobreza, redistribuir para quem é pobre, para quem não tem terra, para quem quer plantar. E esses caras plantarem a comida para eles e para ajudar e para mandar para as cidades abastecer o pessoal. E, gente, isso vai funcionar porque a reforma agrária vai acontecer, os camponeses vão ocupar as terras, vão produzir comida, vai alimentar a cidade. Com o passar dos anos, em 1930, a Rússia vai estar super abastecida, vai estar com uma cidade desenvolvida, vai estar produzindo dinheiro, enquanto todo mundo estiver na crise, que a gente vai estudar a crise daqui a pouco, a crise que tem nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto todo mundo está na crise, a Rússia está prosperando, crescendo em níveis que nenhum país estava crescendo antes, né? Por conta dessas mudanças que os bolcheviques vão colocar na Rússia pós-revolução, tá? Eu vou pausar o vídeo agora, porque já ficou muito grande, tá? Isso que eu tô falando para vocês cobre mais ou menos o conteúdo. Deixa eu colocar lá na página. Cobre mais ou menos, isso aqui é uma explicação da página 56 até a página 60, tá bom? Aí no próximo vídeo eu começo da página 61 até o final, que é a página 66, tá? Tô explicando junto com o texto do livro para que vocês não tenham dificuldade de entender, tá? Então, uma pausadinha aí, até o próximo vídeo.